Pessoal, hoje esse vídeo ele vai ser um vídeo muito importante porque a gente vai falar de criativos para anúncios, que foi exatamente o que a gente acabou de fazer aqui agora, tá bom? Então, resumidamente para vocês, a gente está gravando aqui alguns anúncios para TM para a gente divulgar aqui em Indaiatuba e região. Então, o que eu fiz no tópico que eu escrevi? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma chamada de atenção para quem realmente quer vender no Google. Então, vender no Google. Eu foquei num público B2B, coloquei cidade de Indaiatuba, coloquei empresários da região e expliquei para eles basicamente que se eles vendem serviço, eles necessariamente precisam estar no Google para serem encontrados organicamente quando alguém fizer uma busca, uma pesquisa. E de qualquer forma, se ele estiver anunciando no Google Ads ou no YouTube, ele vai precisar então de um site institucional ou uma landing page. Por incrível que pareça, muitas empresas sólidas, empresários fodas, eles não têm isso, não têm essa estrutura básica hoje para o digital. E a gente está em 2026, a concorrência está avassaladora, está todo mundo indo para o digital, todo mundo fazendo de tudo e tem realmente gente que não faz isso ainda. Então, eu fiz vários criativos, tá? Eu fiz basicamente 5 criativos. Então, vamos lá. Eu fiz 5 criativos, eu vou detalhar um pouquinho dos formatos desses criativos para anúncio que eu acabei fazendo, tá bom? Então vamos lá, né? Criativos para anúncio. Vai ser isso, então, criativos para anúncio. Eu vou falar os criativos que eu fiz hoje, tá? Então eu fiz 3 criativos. 3 criativos respondendo pergunta. Vou dar um exemplo. Falei com um cliente meu hoje. Os anúncios dele parou de performar e o que tinha mais dado resultado era um criativo que ele estava respondendo uma pergunta. Olá, Marcelo, tudo bem? Você é arquiteto e você atende a região, atende a demanda de Indaiatuba? Era basicamente isso. E foi isso que eu fiz também. Então, eu coloquei 3 perguntas pertinentes ao meu nicho, respondi essas perguntas e depois vai vir um criativo disso. E aí eu gero autoridade, eu passo credibilidade para o meu público, faz mais sentido para ele quando eu respondo uma pergunta que é comum. Fiz um criativo geral. Eu fiz um criativo genérico falando de fábrica e indústria, eu não nichei, não segmentei. Então eu falei para fábrica e falei para indústria. O que eu falei para esses caras? Eu falei assim, olha, se você é uma fábrica, uma indústria de Indaiatuba região e você quer aparecer para os seus fornecedores vendendo um produto ou serviço, faça um site institucional, ou faça uma landing page de captura para que você consiga captar essa demanda ativa, essa demanda que está naturalmente buscando seu produto ou serviço no Google. Simples assim, direto e reto. Bom, eu também fiz mais um criativo e nesse criativo aqui eu caprichei. Eu falei de Indaiatuba, eu falei empresário, eu contei uma história, falei do problema e chamei esse cara para entrar em contato comigo. Vou fazer simplificado isso aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Eu contei basicamente uma história, falando que boa parte dos nossos clientes querem vender mais no Google, mas não sabe como. E isso acontece frequentemente. Tem cliente que já vende muito por indicação, já vende muito pelo WhatsApp. Porém, por mais que ele tenha vários amigos empresários que já fez isso, ele parado, sem fazer nada, ele é um empresário que está errando. Errando por quê? Porque ele não tomou uma atitude. E a gente consegue resolver esse problema. Afinal, a gente resolve 90% dos problemas dos nossos clientes em relação a site, em relação à landing page, para que ele consiga de fato fazer essa captura. Então eu falei para ele, olha, entre em contato com nós, porque a gente já resolve o problema que você está tendo hoje. A única coisa que você fez foi não tomar realmente uma atitude. E bom, pessoal,
aqui em criativos para anúncios dá para você fazer vários formatos de criativo. Dá para você fazer um formato batendo papo com uma outra pessoa, formato de caixinha, respondendo pergunta, um formato podcast, falando teu produto ou serviço. Dá para você fazer várias artes. Então, artes vendendo um produto específico, um serviço específico, ou falando de uma dor específica do seu cliente, ou falando dos benefícios que o seu cliente ele vai realmente encontrar se ele tomar a decisão de comprar o teu serviço ou comprar o teu produto. Enfim, tem infinitas possibilidades aqui para você fazer. O que eu recomendo você fazer? Pelo menos fazer 5 criativos. 5 criativos. Por quê? Porque com 5 criativos você consegue rodar no YouTube, ou você consegue rodar isso também no Meta Ads. E a partir do momento que você consegue visualizar qual criativo performou melhor, trouxe mais resultado, o que você vai fazer? Desses 5 criativos, vamos supor que um performou muito bem. Você faz variações desse criativo. Você faz variações desse criativo. Você fala de novo da mesma dor, você muda o ângulo, você muda o formato da sua comunicação, você tenta realmente explicar para o seu cliente o porquê ele deve comprar o teu produto ou serviço. E é basicamente isso. Então, eu vou deixar aqui uma descrição muito longa aqui nesse vídeo no YouTube para você entender quais as formas de você abordar o seu cliente dentro da internet e que naturalmente vai fazer os seus anúncios performar melhor. É basicamente isso. Pessoal, não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no canal. É difícil para um caramba fazer isso aqui. E vamos juntos!